Oi, oi, oi! Já estamos aqui ao vivo. Vamos ajustando aqui, câmera, tô em um local diferente. Hoje tô aqui também com meu filhote. Dois, né? O meu filhote que hoje não pôde ir para a escola, tá sendo cuidado, mas tá bem. E um outro filhote. Esse livrinho aqui, olha, Ventre de Mãe. Eu trouxe um poema para vocês hoje, para a gente iniciar assim com um poema, já inspirando, né, esse tema tão bonito que é a nutrição dos sentidos. Então, enquanto vocês vão chegando, se aconchegando nesse cantinho, eu vou aqui recitar o poema que está no livro, foi meu primeiro livro publicado, solo, Ventre de Mãe. Poema do dia 10. Um terço, uma reza, um norte, uma bússola, ventre que acolhe o navio naufragando, vento que leva às mãos o consolo, ventre suave, sublime conforto, ventre que gera, que gesta e cresce, cresce, amadurece, nutre, alimenta, sacia, não há fome, a vida amparada no colo, nos braços, no útero, na mulher. Gratidão, gratidão, querida mãe. Então, o nosso primeiro contato com a nutrição é justamente no ventre da nossa mãe. A gente começa a ser nutrido ali, naquele ventre, por meio de todos os sentidos. A gente começa a partir de algumas semanas ali no ventre da nossa mãe, já começa a ouvir sons, os sons que chegam abafadinhos no útero da mãe e chegam abafadinhos aos nossos ouvidos, ainda em formação, mas eles estão lá, estão chegando. Também chega aos nossos sentidos que ainda estão em formação os sabores, e a gente vai começando aos poucos a diferenciar um sabor do outro. Claro que ainda não damos um nome para esses sabores, azedo, salgado, amargo, doce, mas a gente já vai diferenciando ali e vai se apropriando também desse sentido. O tato também, a gente já começa a sentir, né, ainda no ventre da nossa mãe, aquele líquidozinho, aquele calor, a temperatura que nos acolhe naquele ventre. E depois, quando a gente sai do útero da nossa mãe, do ventre da nossa mãe, a gente começa a despertar outros sentidos, a despertar o sentido da visão, o sentido do olfato. E eles começam a ser nutridos também a partir do momento em que a gente começa a ter contato com a luz, com os cheiros ao nosso redor e com o contato pele a pele com a nossa mãe, com o nosso pai, com os nossos cuidadores. Então, os nossos sentidos, eles são alimentados, eles são nutridos desde a tenra idade, desde antes de a gente nascer. Então, quão importante, quão bonito é a gente pensar sobre a nutrição dos sentidos e o quanto tem de nós desde o momento em que a gente é gestado, né? O quanto a gente absorve desses primeiros contatos, mesmo que de forma inconsciente. Mas depois a gente vai crescendo e podendo ter mais consciência da nossa própria nutrição, daquilo que nutre os nossos sentidos. Então, quando a gente fala de nutrição, muitas vezes a gente liga apenas a esse aparelho aqui, que é um aparelho gástrico, né, que começa na boca e termina no final ali do nosso intestino grosso e, enfim, só esse processo mesmo fisiológico. Mas a nutrição é muito mais do que isso. A nutrição é muito mais do que o que entra pela nossa boca apenas. Porque mesmo o alimento, a gente consegue perceber com todos os sentidos.
A gente consegue perceber o alimento pelo cheiro. Isso é um dos primeiros despertares pra gente, né? A gente começa a salivar quando a gente sente um cheiro assim familiar que a gente gosta, quando a gente tá com aquela fome, ou às vezes a gente nem está com fome, mas o cheiro faz a gente ficar com aquela fome, a gente já desperta, deu vontade de comer, que tempero gostoso, hein? Que comida gostosa que está sendo preparada ali, só o olfato já tocou aquele cheiro e já começa a nutrir a partir daí. Porque a nutrição dos sentidos é muito mais do que apenas a nutrição fisiológica, biológica. É a nutrição de fato do ser integral, daquilo que a gente é por completo. Então, é muito bonito a gente pensar nessa coisa integral, integralizada, de a gente realmente conseguir sorver a alimentação a partir de todos os nossos sentidos. E aí a gente olha para um prato bonito e o apetite já aumenta. Mesmo às vezes quando a gente não está com fome, mas a gente vê um prato bonito, nossa, aquilo preenche a nossa visão, o colorido ou com texturas específicas que a gente consegue pela visão diferenciar e já acha bonito, já acha belo e quer sim experimentar aquele alimento. Também há uma outra forma que muitas vezes a gente não pensa muito, mas o escutar. Quantas vezes a gente se pega achando confortável, gostosinho mesmo, ouvir o barulho do alimento, né? Seja quando a gente está mastigando, seja quando a gente está descascando, e às vezes, mesmo que seja um alimento industrializado, né? Quando a gente está desembalando, aquilo é familiar para a gente. Isso vai nutrindo também os nossos sentidos. Então é muito gostoso quando a gente percebe como cada sentido nosso está se alimentando, mesmo antes que o alimento chegue à nossa boca, para efetivamente nos alimentar e nos nutrir, né, com aqueles nutrientes do alimento em si. E o nosso tato, a gente também trabalha muito desde a tenra idade, a gente está ali querendo descobrir o mundo a partir do nosso tato, a partir desse contato com o outro, com todos os utensílios que estão ao nosso redor, e com o alimento não seria diferente. A gente começa a sentir a textura, por isso a importância de apresentarmos os alimentos de uma forma mais verdadeira, mais integral para as crianças, mesmo que elas não vão comer naquele momento o alimento com casca ainda, né? Que elas não vão conseguir manipular para se alimentar de fato, mas elas vão conhecendo texturas diferentes. A textura de uma casca de laranja é diferente da textura de uma casca de maçã, que é diferente da textura de uma casca de manga, e tem toda aquela parte, né? Que a gente pensa dos detalhes mesmo, de tamanho, das dimensões, das cores, dessas possibilidades que a gente vai para além do nutrir o corpo, aprendendo também, capturando a partir desse contato com a alimentação, com o alimento verdadeiro, com o alimento de uma maneira mais integral, mais íntegra. E isso vai alimentando muito mais do que os nossos sentidos físicos. A gente já vai para uma parte mais etérea, digamos assim, vamos usar essa palavra nesse momento. Se alguém tiver uma palavra melhor, né, para me ajudar assim a raciocinar também sobre essa parte da alimentação, pode falar, que eu adoro também sugestões. Mas é uma parte para além da nutrição física, que é o que alimenta as nossas emoções, que é o que alimenta a nossa vontade de existir, de estar aqui, de deixar o nosso legado, como a gente já tinha comentado semana passada, o quanto a alimentação é importante em vários âmbitos, no âmbito social, psicológico, emocional e no âmbito físico, com certeza, e o quanto isso influencia o nosso trabalho, a nossa disposição, né? Questões energéticas, claramente, porque a gente precisa de uma boa distribuição de nutrientes, de calorias, para que a gente esteja aqui firme e forte no dia a dia trabalhando, e questões também ligadas a esse envolvimento emocional, esse relacionamento com a comida, o quanto é importante que a gente se mantenha em paz
com o nosso relacionamento com a comida. E se a gente não teve uma boa educação alimentar, que a gente possa, nesse momento, como adultos, nos possibilitarmos essa reeducação alimentar, uma reeducação dos sentidos. Então, é justamente essa a proposta do Arte Nutri aqui no canal Tupi no Mundo, é trazer essas possibilidades, outras ferramentas, para que a gente possa descobrir como se relacionar melhor com a nossa alimentação e com o nosso corpo por meio da alimentação. Que a alimentação seja um momento de prazer e seja um momento de presença plena, em que a gente possa de fato desfrutar de toda essa beleza que é estar em conexão com a natureza, estar em conexão com o outro, que a gente discutiu também semana passada, como é bonito e como é forte essa cultura de a gente estar com o outro, com os outros seres humanos, mas sempre compartilhando de alimentação, o quanto isso é importante para a gente, o quanto a gente cresceu como ser humano dessa forma, agregando, né, como sociedade, como comunidade, sempre com alimentação ali, para povoar os nossos sentidos de muito prazer e de muita conexão. Então, o convite de hoje é a gente começar a olhar com mais atenção, com mais plenitude. Eu chamo de presença plena, o nosso momento da refeição. E como a gente pode começar a fazer isso? A gente pode começar pelo básico, pelo mais simples, que é aquilo que nos toca de forma mais rápida. Prestar atenção ao gosto e à textura dos alimentos enquanto a gente está comendo. Ah, não, mas eu já faço isso, eu como, eu gosto. Será que realmente está prestando atenção no gosto, na textura dos alimentos, o quanto cada um te traz de sentimentos ali, de emoções? Tem uns que te causam mais asco, né? E você às vezes come por obrigação. Tem outros que te causam um prazer incrível, aquela textura ou mais crocante ou mais macia. Depende muito dessa sua formação do paladar, de fato, né? No que você tem mais afeição e afinidade por várias questões, inclusive que a gente conversou na semana passada sobre esse primeiro contato, né, com os alimentos, o quanto influencia a nossa vida adulta e as nossas escolhas atuais. Então, sim, é uma tarefa simples, porque alimentação é algo que a gente faz, ou deveria fazer, né, todos os dias, porque o nosso corpo precisa dessa energia, desses nutrientes, dessas calorias diariamente, pelo menos uma vez por dia, né? Então, se a gente faz isso todos os dias, que tal esse ser um momento de conexão, de a gente meditar, de a gente ter presença plena, de a gente de fato fazer com que aquele momento da refeição seja um momento em que você possa descobrir, que eu posso descobrir no meu momento de refeição, gostos e desgostos em relação à alimentação e também me permitir experimentar, porque essa é uma grande dificuldade que a gente muitas vezes acha em consultório, né? No 1 a 1 ali, quando a gente está conversando com os pacientes, é justamente essa dificuldade de experimentar, de ter a coragem de dar um passo além, de sair do lugar comum, de pensar em outras possibilidades, mesmo se tratando de um mesmo alimento, né? Porque muitas vezes a gente tem um alimento, tem a cenoura, eu sempre gosto da cenoura, né? Porque a cenoura a gente pode fazer crua, cozida, assada, pode fazer picada de diversas formas, né? Cubos, redondinho, que fica bonitinho, palitos, e todas as versões possíveis, com todos os temperos possíveis também, dentro de outras comidas. Então a gente tem diversas possibilidades, inclusive dá para fazer suco também, né, com a cenoura. Então são muitas possibilidades com todos os alimentos, mas muitas vezes a gente está tão ali aficionado com uma forma só de fazer, de experimentar aquele alimento e pensa, mas eu não gosto desse alimento. Só que de repente você não gosta daquela uma forma que você já experimentou, ou daquelas 2 ou 3 formas. Só que a gente tem a criatividade. É justamente aí que entra a parte artística na cozinha, né? A gente tem a possibilidade de experimentar com outros temperos, de outras formas, um pouco mais na textura próxima ao que a gente gosta. Então, nesse momento de conexão, de você realmente
prestar atenção no que você está comendo por meio do seu paladar, utilizar o paladar, a língua, os dentes, o céu da boca para sentir o alimento, sentir o que você gosta mais, qual tipo de textura você gosta mais, qual tipo de sabor você gosta mais. Você gosta mais do salgado, gosta mais do azedo, gosta mais do amargo, gosta mais do doce? E por que você gosta mais desse tipo de sabor e desse tipo de textura? Quais conexões com o seu lado infantil, com a sua infância lá, com as suas lembranças, com as suas memórias, você tem com esses alimentos que tem uma textura mais ou menos semelhante ali, com um sabor mais ou menos semelhante? A gente sabe também do poder de viciar, né, que o açúcar tem. Então, o lado doce geralmente predomina na maior parte das pessoas. E isso é um problema até certo ponto, porque a gente acaba se privando de perceber os outros sabores, de fato, porque a gente quer camuflar os alimentos, né, cada vez mais com o sabor único do açúcar. Ao invés de a gente experimentar o alimento mais próximo do real, ou real, né, o integral de fato, a gente quer sempre deixar ali ele camuflado com uma dose extra de açúcar ou sal, né? Sal e açúcar têm uma coisa muito próxima, que é justamente de camuflar o sabor de alguns alimentos. Então, usado na dose certa, eles realçam. Então, a gente precisa saber qual é essa dose certa e dentro do nosso organismo, o que a gente está recebendo de fato, né? E percebendo no nosso paladar, nesse gosto dos alimentos, a partir do acréscimo do açúcar ou do sal. E se a gente está camuflando os alimentos que estão entrando na nossa boca, nesse nosso sentido, né, do paladar, ou se a gente está apenas realçando de fato o sabor desses alimentos, porque são, sim, ingredientes que ajudam a realçar sabor, mas se usados de maneira desequilibrada, com excessos, eles camuflam e aí a gente perde oportunidade de conhecer os sabores reais dos alimentos ou o mais próximo possível do sabor real. E às vezes, tudo bem, né? Às vezes a gente quer, de fato, ficar um pouco mais afastado, digamos assim, da realidade. A gente está numa festa e a gente quer sentir esse alívio, digamos assim, de não estar mesmo na correria do dia a dia, nessas angústias, né? Um tanto de afazeres que a gente tem. Então, a gente precisa fugir um pouquinho da realidade. E o açúcar, como uma droga, é meio assim, nos ajuda a fugir um pouquinho da realidade, que muitas vezes é difícil, é complexa, a gente, né, pode ter muita dificuldade em lidar com ela, mas não é algo para ser feito diariamente como uma fuga da realidade, né? Porque é importante que a gente, como seres que estamos buscando o tempo inteiro crescer, estamos buscando o tempo inteiro evoluir, fazer, né, o melhor possível no dia a dia, que a gente cuide desse instrumento. Eu já cheguei a chamar o nosso corpo de nave, né? E nós somos o piloto desta nave maravilhosa. E a gente está aqui a passeio, independente de como você queira chamar, se é mente, espírito, alma, enfim. Eu chamo assim, nós somos o piloto e muitas vezes a gente coloca a nossa nave no piloto automático e tudo bem, porque é importante para a nossa sobrevivência também, né? Eu nem consigo imaginar a gente ficar 24 horas do dia, de 7 dias na semana, de 30 dias no mês, de 365 dias no ano, sempre com essa atenção plena, porque de fato isso iria fazer com que o nosso cérebro assim pifasse, né? A gente precisa de algumas coisas em que a gente faça no piloto automático, mas que não seja tudo e que a alimentação seja uma das coisas que a gente coloque como prioridade para não fazer no piloto automático. O problema é que justamente o momento de se alimentar é aquele momento em que a gente pega e faz no piloto automático. E aí não mastiga direito, não come como realmente, né, quer comer, deveria comer. A gente não faz as melhores escolhas naquele momento que é tão precioso e importante para a nossa nutrição. E de repente a gente está ou comendo em excesso ou comendo menos do que necessitava.
E isso é prejudicial em vários âmbitos. A gente sente primeiro no fisiológico, né? Porque é aquela má nutrição, ou em excesso, ou numa quantidade menor do que a gente necessitava, que vai nos levar a ter alguma doença ou alguma indisposição, e a gente já sente logo no físico. Mas é algo que a gente sente também em outros âmbitos, né? No âmbito psicológico, no âmbito emocional e muitas vezes no âmbito social também. Essa falta de atenção no momento tão importante que é o momento de se alimentar, o momento de se conectar com os alimentos, com aquilo que vai nutrir a sua nave. Então, se a gente é o piloto e esse corpo maravilhoso que a gente tem é a nossa nave, a gente precisa cuidar muito bem dessa nave, porque só com ela a gente tem a possibilidade de transitar por esse mundo, de fazer realmente o que a gente deseja fazer, né? Eu, como não acredito muito nessa coisa de a gente veio com a missão pra cá e tudo mais, né? Eu não acredito muito, mas não quer dizer que não exista, apenas é uma questão minha, né? Só que, mesmo que a gente não tenha vindo pra cá com um objetivo específico, com uma missão específica, a gente está aqui. Isso é tão maravilhoso, sabe? Independente, assim, de todas as coisas que poderiam ser contra o fato de a gente estar aqui nesse momento, nesse planeta maravilhoso, nesse universo que é grandioso e que pra gente parece infinito. A gente não sabe se é infinito ou não, mas parece, né? De tão grandioso que é. E a gente está aqui, fazendo um movimento, fazendo algo, criando, né? Arte é criar, nutrição é criar também. A gente, como humanidade, veio se desenvolvendo por meio da nutrição, por meio das escolhas nutricionais que a gente fez, mesmo que de uma forma inconsciente ainda, né? Há pouco tempo, considerando a história toda da humanidade, há pouco tempo que de fato a gente vem estudando e se aprofundando nessa parte da nutrição, mas tudo que a gente já estudou até aqui nos mostra o quanto é impactante as escolhas alimentares que os nossos ancestrais fizeram para que nós chegássemos até aqui, como humanidade, como coletividade, o quanto as escolhas alimentares nos influenciam no nosso dia a dia. Não só a questão física, né, mas todas as outras questões envolvidas com a alimentação. E o quanto a gente tem uma responsabilidade também pelo que nutre o nosso corpo, a nossa nave, e o que precisa estar em contato, né, no dia a dia, para que a gente de fato esteja aqui, presente, pleno, trabalhando, estudando, com a nossa família, fazendo assim realmente o possível para ser o nosso melhor, hoje, agora. Então, a nutrição dos sentidos é sobre a gente se permitir entender, compreender o quanto tudo que chega até nós vai nos influenciar, e nos influencia positivamente ou negativamente. Então, hoje a gente está muito no audiovisual, por exemplo, muito no visual, inclusive, e isso nos afeta sobremaneira, porque é uma poluição, a gente sente uma angústia, ansiedade, só de sair pela cidade e ver tantos cartazes, ver propaganda. Nessa época de eleições políticas aqui no Brasil, por exemplo, é uma angústia, né? Poluição sonora e, enfim, tudo vai entrando pelos nossos poros, literalmente, né? Pela nossa visão, pela nossa audição. Os cheiros também vão nos influenciando muito. E o tato, né? O contato com o outro, o contato com as texturas diversas desse mundo. Então, a nutrição dos sentidos é sobre a gente prestar atenção sobre tudo o que entra em nós, seja de forma inconsciente ou involuntária, porque muitas vezes é consciente, mas é involuntário. Você não está pedindo por aquilo, você saiu na rua e você vai entrar em contato com várias coisas que são uma surpresa para você. Você não falou voluntariamente, olha, eu vou colocar essa música. A música apareceu em um carro ali de uma pessoa mal educada, né? Porque ela simplesmente acha que está vivendo sozinha no mundo, ou quer chamar muita atenção, né? Eu digo que é carência, porque é carência e falta de empatia, é não ver o outro, andar com o carro ligado aí no maior volume, né? De um som, de uma música que
a pessoa curte, mas não quer dizer que todo o bairro esteja curtindo essa música, esse ritmo, a letra dessa música. Então a gente entra em contato com muitas coisas involuntariamente. Mas a gente também entra em contato com uma infinidade de coisas de forma voluntária e que muitas vezes nos ferem o sentido. E ao invés de nos nutrir de maneira positiva, traz pra gente coisas que nos angustiam, que nos deixam mais para baixo, mais tristes, com maior dificuldade em vivenciar a nossa plenitude no mundo. Então, o convite de hoje, é, primeiro, prestar atenção em pelo menos uma refeição, nessa parte mesmo do seu paladar, prestar atenção na sua comida, quando você coloca na boca, como você está mastigando, se aquilo te traz alguma lembrança boa ou te traz alguma lembrança que não é tão bacana. Aquela textura é gostosa pra você ou você tá comendo porque, bom, disseram que isso aqui é saudável, eu preciso, foi minha médica, foi minha nutricionista que recomendou, então eu tô comendo isso daqui meio que obrigado, mas a textura pra mim é um asco, de repente, né? E você pode anotar, eu sempre recomendo aos tripulantes, né, a bordo aí dos nossos projetos coletivos, como eu já tinha falado semana passada, a gente tem a Letra da Fênix, tem também o Nutrição Plena, que logo eu vou abrir mais vagas pra gente poder, né, trazer esses assuntos de uma forma um pouco mais íntima em um grupo e discutirmos juntos. Então eu sempre peço para que eles tenham um diário de bordo. É muito importante, e pelo menos durante um mês você fazer essas observações vai te proporcionar ter uma ideia de como você está se relacionando com os alimentos, com o que nutre a sua nave, com o que nutre o seu ser aqui na Terra, para te fazer agir, atuar de maneira mais plena, de maneira mais consciente, de maneira mais presente, centrada no que você está fazendo naquele momento. E é tudo que a gente mais precisa hoje, não é verdade? A gente anda tão distraído que muitas vezes a gente se permite que, além das coisas involuntárias, que a gente não tem nada a ver e não tem controle, entrem coisas também de forma voluntária, que a gente acaba procurando notícias que vão nos deixar mais entristecidos e que a gente não consegue fazer nada em relação a isso, né? A não ser ficar triste junto com um mar de gente, ou revoltado, ou angustiado. O que eu quero dizer? A gente não vive num mundo cor-de-rosa, num mundo de Poliana. Mas a gente também não precisa ir para o outro extremo para se sentir participante do mundo. Eu acredito sim que a gente precisa lutar, que a gente precisa vivenciar a vida em sua plenitude, né, de uma forma social, política, se inteirar do que está acontecendo. Mas o que eu sempre recomendo, esteja em comunidade. Não tem como estar numa comunidade física, digamos assim, né, com outras pessoas ao lado, ainda mais nesse período ainda, né, de pandemia. Mas tem comunidades virtuais, tem pessoas que estão ali também pensando em projetos, em possibilidades, em soluções, né, ou em tentativas de pensar, de fazer um mundo mais interessante para todos nós. Então, é importante que a gente se una a pessoas que estejam numa mesma diretriz de vida e de sociedade, né? Uma sociedade com mais beleza, com mais pensamento no coletivo, com mais vontade, de fato, né, de estar presente, mais conscientes. Então, para isso, a gente precisa começar em nós mesmos. Então, que aquelas coisas voluntárias que entram pelos nossos sentidos, que elas possam ser agregadoras, que possam ser fortalecedoras, que possam ser músicas que nos elevem os sentidos, que nos fazem ter calma, ou que nos trazem a reflexão, ou que nos façam companhia naquele momento de tristeza, porque tem isso também, né? Tem aquelas canções que nos ajudam a vivenciar a tristeza de uma maneira plena também, porque eu sou muito a favor de a gente, de fato, estar presente. Se a gente está alegre, que a gente esteja ali, esteja presente e consiga vivenciar isso. Se a gente está triste, que a gente esteja ali, que a gente compreenda por que esse processo de tristeza e que a gente vivencie isso plenamente. Se isso for persistente, que a gente procure ajuda, porque de fato, né, precisa de algo, precisa de alguém
de uma ajuda profissional para auxiliar nesse caminho que muitas vezes é árduo, que tem, né, complicações e complexidades que a gente não dá conta sozinho. Então, por isso eu sempre bato nessa tecla da comunidade, do coletivo, de estar em contato com outras pessoas, mesmo que de maneira virtual, porque a gente vai compreendendo que não estamos sozinhos no mundo, né? Em nossas alegrias ou tristezas, a gente tem ali com quem compartilhar. E a gente vai nutrindo os nossos sentidos dessas possibilidades belas para que a gente se fortaleça, para que quando os nossos sentidos, né, nossa visão, a nossa audição, o nosso olfato, encontre coisas que nos tirem do eixo, que realmente mexam com a gente de uma forma negativa, a gente tenha um sustentáculo. Porque se a gente se alimenta bem, né, quando vem uma tempestade, a gente vai ter um sustentáculo, porque a gente já tem ali um suporte, a gente já deu ao nosso corpo, já deu à nossa mente, já deu ao nosso emocional, ao nosso psicológico, alimentos nutritivos, a gente já deu bons livros, né, para alimentar a nossa alma, a gente já deu bons nutrientes para alimentar o nosso corpo. Então, uma coisa involuntária que a gente recebe de fora não vai nos atingir com a mesma força do que se a gente também estiver se alimentando, se nutrindo em todos os sentidos, né? Como eu já havia comentado, de coisas que também nos deixam com baixo astral, nos deixam desanimados e nos deixam sem forças. Então, a gente precisa pensar. É necessário fortalecer todos os nossos sentidos. E os nossos sentidos em relação aos alimentos que nos nutrem também, né, por todos os sentidos, como eu já havia falado, não é só essa parte gástrica, né, não é só a parte fisiológica, não são só os músculos, mas é um todo o que a alimentação faz por nós, mas tudo que entra também, através dos filmes que a gente assiste, através das postagens que a gente está ali acompanhando, através dos noticiários que a gente está acompanhando, através das músicas que a gente ouve, através dos livros que a gente lê, através das companhias que a gente tem. Então, buscar essa companhia mais salutar, mais saudável, é imprescindível para que, de fato, a gente construa esse eu fortalecido, centrado, para que quando vier tempestades, né, seja de uma forma metafórica ou seja de uma forma física mesmo, que a gente tenha força para aguentar, para passar, para que a gente consiga de fato, né, estar no nosso eixo, ter presença para vivenciar esses momentos que são difíceis. Então, como eu falei, hoje eu tô aqui, né, com os meus filhos, com o meu pequeno Nicolas, que não pôde ir para a escola hoje, tá um pouquinho dodói. Então eu vou ter que deixar a live um pouco menor hoje. E também com o meu filho aqui, o ventre de mãe. E eu vou ler de novo o poema com o qual eu abri, porque eu achei que combina muito com o que a gente falou sobre nutrição, desde lá do ventre da nossa mãe, né? E da nutrição dos sentidos. E fica essa reflexão e também esse desafio para você. Pelo menos em uma refeição, você vai prestar atenção nos alimentos, mas com a sua boca, de verdade, assim, a textura, o sabor, e refletir. Por que você gosta mais dessa textura? Por que não gosta tanto da outra? Por que você gosta mais desse sabor? Por que não gosta tanto do outro? E vai anotando no seu diário de bordo, que foi também uma outra dica que eu dei aqui hoje, que é você ter o seu diário de bordo, que nada mais é do que um caderninho bonito, da forma que você quiser, pode ser mais simples, mas é o seu diário de bordo em que você vai falar sobre a sua relação com os alimentos, né? Em diversos âmbitos. Então vamos lá. O Ventre de Mãe é um livro de minha autoria, dia 10. Um terço, uma reza, um norte, uma bússola. Ventre que acolhe o navio naufragando, vento que leva às mãos o consolo, ventre suave, sublime conforto, ventre que gera, que gesta e cresce, cresce, amadurece, nutre, alimenta, sacia. Não há fome, há vida, a vida amparada no colo, nos braços, no útero, na mulher. Gratidão, gratidão.
Então, foi um poema, né, que eu escrevi para minha mãe, mas que reflete muito sobre essa nutrição dos sentidos que a gente começa a ter contato desde o ventre da nossa mãe, de uma forma involuntária e inconsciente, e que a gente começa a ter contato de uma forma voluntária e mais consciente a partir do momento que a gente vai crescendo e despertando para o mundo e para o nosso objetivo aqui na Terra, né? A gente estabelece o nosso próprio propósito, a gente estabelece o nosso próprio objetivo. Não esperarmos de algo externo, nem de alguém, nem de uma crença, nem de nada que seja externo para nos falar o que a gente deve fazer ou não fazer. Que a gente tenha uma diretriz própria relacionada à nossa consciência e ao coletivo que a gente participa e que a gente possa, a cada dia, nutrir os nossos sentidos das melhores ferramentas, dos melhores alimentos possíveis, para que a nossa nave, que é esse corpo, possa ter capacidade de agir na Terra, de atuar aqui com aquilo que a gente tem para oferecer de melhor, para aprender diariamente e para ensinar. Então, hoje eu fico por aqui. Semana que vem a gente se encontra de novo para nutrir com arte e fazer também, né, a arte nutrir os nossos sentidos. É maravilhoso esse espaço. Agradeço mais uma vez aqui ao canal Tupi no Mundo, a Sofia, a todas as pessoas que fazem parte desse ambiente que é tão agregador, que traz embelezamento e que traz também tanta arte para o nosso dia a dia. Um abraço e até a próxima. Vamos nutrir com arte e vamos artear com a nutrição.